110 unidades de conservação na Amazônia estão ameaçadas. Na lista das ameaças, desmatamento, crescimento de propriedades privadas e uso do solo para agropecuária e exploração de madeira. Hoje nós vamos discutir a saúde de um dos maiores patrimônios do Brasil. E, claro, falar da saúde ambiental aqui de Minas Gerais. Olá, bom dia. Estudo da ONG Fundo Mundial para a Natureza, o WWF Brasil, analisou unidades de conservação na Amazônia e apontou aumento do desmatamento. O país está afastando cada vez mais a chance de cumprir a meta de redução prevista para 2020. Pelos compromissos assumidos em 2010, o governo federal definiu que chegaria em 2020 com uma taxa anual de 3.900 km² de perda da cobertura florestal na Amazônia. Porém, em 2018, esse índice chegou a 7.900 km², o maior da década. E os sistemas de alerta já indicam aumento de 20% do desmatamento entre agosto de 2018 e abril de 2019. O Brasil continua destruindo um de seus maiores patrimônios. E para a discussão de hoje, nós convidamos Maria Dalci Ricas, ambientalista, superintendente da Associação Mineira de Defesa do Ambiente, e também o Raoni Rajão, coordenador do Laboratório de Gestão e Serviços Ambientais da UFMG, para participar aqui com a gente. Bom dia para vocês, tudo bem, gente? Tudo jóia. Tudo bem, Maria Dalci? Então, a gente falou um pouco aí sobre essa questão do aumento do desmatamento, nós apontamos algumas causas e falamos dos números, né? A gente deu alguns números aqui de 20% do crescimento. O que a gente está falando quando a gente fala de desmatamento na prática na Amazônia? Então, o processo de desmatamento, em primeiro lugar, é algo que está ligado a um processo histórico, né? Na Amazônia, especificamente, é uma região de fronteira muito recente, né? Só na partir da década de 60, 70, que de fato a gente consegue ter uma infraestrutura física para chegar lá com a construção das estradas, né? E ela se deu, de um lado, pela necessidade de expandir áreas para a agropecuária, né? Que faz sentido pensando no desenvolvimento do país, mas também por um processo onde a terra pública, principalmente dentro de unidade de conservação, e terras que também são da União, que é o patrimônio de todos nós, passa a ser adquirida, passa a ser algumas vezes roubada para os fins privados, né? Então a gente tem ali dois processos, né, que precisam ser entendidos conjuntamente, onde de um lado a gente tem a produção agrícola, que é importante, mas do outro lado a gente tem também o roubo do patrimônio público e os danos ambientais que depois revertem para toda a sociedade. Quando a gente fala de roubo do patrimônio público, o que a gente está falando, Maria Dalci? Olha, primeiro eu queria voltar só um pouquinho e dizer o seguinte, que, a meu ver, essa destruição da floresta amazônica, ela está baseada em, digamos assim, em ideologias, em formas de pensar, tanto que reflete tanto a sociedade quanto todos os governos que sucederam e durante os quais o processo de destruição da floresta foi acontecendo. E esse pensamento dessas pessoas, eles são baseados no seguinte, tipo assim, nós temos que avançar para tudo quanto é lugar. Ocupar significa derrubar, ocupar significa destruir. Assim, é uma coisa tão difícil de entender, porque se a gente for pensar em termos de utilização da terra, ou seja, das florestas que nela existem, as populações indígenas que habitam a Amazônia, elas chegaram muito primeiro que nós. Então, se eu digo para você, você é dona dessa terra porque você utiliza essa terra, então os índios seriam os primeiros donos, não nós, né, para começar. Segundo o seguinte, traz consigo uma ideia de que o seguinte, que terras cobertas por florestas são terras improdutivas ou então estoques de madeira. As florestas não são estoques de madeira, elas são estoques de vida, elas são estoques, milhões de espécies vivem nessas florestas, que têm tanto direito à vida como nós. Sem as florestas nós perdemos serviços ambientais, como por exemplo a proteção da água, a Amazônia é um dos celeiros do mundo. E o seguinte, a Amazônia, o Brasil deveria ter o orgulho pelo privilégio de abrigar a maior floresta tropical do planeta e é o maior patrimônio ambiental do planeta, fundamental, inclusive, ao equilíbrio da própria agropecuária. E só para encerrar o seguinte, lembrar o seguinte, que não se justifica nem um pouquinho assim, ó, dizer que é preciso ampliar a área de agropecuária, porque nós já temos mais de 50 milhões de hectares já abandonados ou subutilizados. Isso não são dados nossos, são dados da Embrapa. Sabe? Então, assim, nós não precisamos mais derrubar a nossa floresta para produzir. Na verdade, isso é apenas uma desculpa para incentivar a grilagem, ou seja, a invasão de terras públicas e a exploração de madeira que o país inteiro consome. O Brasil é o maior consumidor das árvores milenares que saem da Amazônia hoje. Você queria complementar, Rony?
Não, eu acho que é importante, inclusive, enfatizar essa questão dos serviços ecossistêmicos, né? Nós fizemos um estudo, inclusive até juntamente com o Banco Mundial, para poder tentar entender quais que eram os serviços ecossistêmicos e os produtos que são dados pela floresta, né? E nós chegamos a um valor total de maneira absolutamente conservadora, ou seja, olhando os valores mínimos, né? De mais de 8 bilhões de dólares ano, né? Nós estamos falando aí de dezenas de bilhões de reais que são ligados não só aos produtos, né, de uma exploração madeireira sustentável, mas também da castanha do Pará, do açaí, né? Lembrando que, por exemplo, a produção de açaí hoje no Pará tem dá uma receita para o Estado maior do que a produção de soja, né? Então é importante enfatizar que nós não estamos falando aqui de uma produção feita ali localmente, que não tem impacto econômico, tem impacto sim, né? Tanto que todo mundo, né, hoje, né, conhece o açaí, consome o açaí, inclusive desses lugares, né? E também através da agropecuária, porque a floresta ela serve como um grande sistema que bombeia a água, né, que vem da chuva, armazena, bombeia e que fornece isso, inclusive, para a produção da soja e de carne, né? E nós calculamos que caso, né, grandes blocos de florestas sejam desmatados, em particular nessas áreas que são áreas públicas que estão sendo tomadas por uma pecuária de baixo custo, você vai estar perdendo mais de 1/3, né, do lucro da produção de soja no estado de Mato Grosso, que é o estado que é um dos principais estados produtores do Brasil, né? Então existe aqui um processo que a gente está vendo que claramente chega um ponto onde você vai aumentando a área e você vai aumentando a produção total, mas depois, como você chega num ponto onde você começa a interferir nos serviços ecossistêmicos, em particular na chuva, por mais que você aumente a área, a produção total cai. Então, nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro em nome de um aumento de uma produção que não vai acontecer. Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, se a gente der de conta que a floresta amazônica não teria habitantes, tem? São indígenas, são pessoas como nós, e tem que pensar o seguinte, todas as terras da Amazônia são públicas. Lá não existia terra privada. Quer dizer, a Amazônia, as terras estão sendo tituladas, estão sendo entregues aos espertalhões, aos poderosos economicamente. Agora, e não há que se falar, inclusive, que isso está gerando grandes benefícios econômicos. A imprensa mostrou, a semana passada, matéria no Mato Grosso do Sul, mostrando assim, os problemas econômicos e sociais que a população vive ainda. E o Mato Grosso é um dos estados que mais derruba a floresta amazônica. Pois é, e falando aí dessas questões econômicas, a preservação da Amazônia, como a gente está conversando aqui agora, é uma questão econômica, né, gente? Na semana passada foi anunciado um acordo econômico entre os países do Mercosul e da União Europeia. O tratado bilionário trouxe a floresta para o centro desse debate, né? Alguns países europeus já condicionaram, inclusive, o livre comércio entre os blocos à preservação da Amazônia. O engenheiro Milton Nogueira, colaborador aqui da Rede Minas, traz da Europa as repercussões ambientais do acordo. Vamos conferir? Um problema central desse acordo é o que fazer com a Amazônia. Já é sabido que as preocupações mundiais sobre meio ambiente, sobre mudanças climáticas, preservação da vida, da biodiversidade, traz a Amazônia como o maior potencial de biodiversidade, água, floresta, madeira do planeta. Portanto, ele é um ponto contencioso para esse novo acordo. Antes era usado o argumento do ponto de vista político e às vezes do ponto de vista ético, mas agora entra no comércio. Ou seja, pode acontecer nesse novo acordo que alguns países da União Europeia aleguem que não vão permitir a importação de produtos brasileiros sob a acusação de que estariam sendo causadores da destruição da Amazônia. É claro que isso depende de comprovação técnica e depois por uma junta de apelação e julgamento, mas uma cláusula do acordo é cruel para os países do Mercosul, é a cláusula da precaução. Quer dizer que basta um país importador de qualquer produto do outro lado do acordo, alegar que aquele produto tem problema na sua produção, seja problema trabalhista, ou ambiental, ou sanitário, ou de acusação de trabalho infantil, trabalho degradante, ou perigo para o meio ambiente. Então essa acusação é traduzida dentro de uma cláusula chamada cláusula da precaução. Portanto, é uma semana para prestar atenção como vai ficar a política de governo brasileiro, que é o maior detentor de área da floresta amazônica, da região amazônica, como vai ficar essa política federal
sobre esse lindo território, esse lindo patrimônio da humanidade e do Brasil. Milton Nogueira, de Viena. Obrigada aí pela participação, Milton. Ele começou explicando ali sobre essa questão, esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, mas vamos explicar para as pessoas o que ele prevê. O acordo prevê algumas iniciativas de preservação ambiental, mas ele traz outras restrições também, né? O que esse acordo... Qual a leitura que vocês fazem desse acordo, gente? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante enfatizar que é um acordo muito importante para os dois blocos, porque nós estamos juntando aqui quase 1 bilhão de pessoas, né, e um acesso sem pagar taxas de importação para os países do Mercosul, principalmente para o Brasil, que é o país, né, principal, né, um acesso a um dos mercados com maior, né, renda per capita do mundo. Né? Então, assim, ele traz muitas oportunidades para o Brasil tem que aproveitá-las. Agora, ao mesmo tempo, né, o que é muito importante, inclusive, para o Parlamento Europeu que votou isso e para os países, e como também é para o Brasil, né, é que você não vai comprar um produto com características que você não queira. Porque eu acho que é muito importante distinguir o que é ingerência de outros países no país do que é uma relação comercial. Né? Você tem direito, enquanto consumidor, de chegar num supermercado e falar, olha, esse produto aqui tem gordura trans, esse produto tem agrotóxico, esse produto tem geneticamente modificado, eu não quero, eu prefiro esse orgânico. Você tem o direito de fazer isso. Né? E os europeus estão fazendo exatamente isso. Eles falam, olha, a gente quer comprar um produto brasileiro, sim, mas a gente quer ter certeza, porque a questão climática, né, para eles, né, a luta com relação, né, às mudanças climáticas é um assunto absolutamente importante, inclusive nesse momento que a gente está vendo que na Europa está tendo recorde de calor, as pessoas estão morrendo pelo excesso de calor enquanto a gente fala aqui, né, então eles estão muito preocupados com esse assunto e eles sabem que se, ao comprar um produto, eles estão gerando, por exemplo, ou podem gerar desmatamento em outro lugar. Eles têm essa consciência, então? Não, absolutamente. Absolutamente. Então, eles querem, olha, esse produto que eu quero comprar, eu quero que tenha com essa e essa característica, né? E o curioso, né, Raoni, é o seguinte, que sempre houve pessoas no Brasil que falam assim, vocês querem que a gente mantenha a floresta em pé, então vocês têm que pagar por isso. De certa forma, o Mercosul é uma forma, né, da União Europeia mostrar o interesse dela em ajudar a preservar a Amazônia, que é um acordo que facilita para o Brasil. E voltando ao Fundo Mundial da Amazônia, né, que o ministro do Meio Ambiente ameaça, inclusive, poder extinguir. O fundo, né? O fundo. Quer dizer, é uma forma completa de que esses países realmente estão preocupados em ajudar o Brasil a manter a floresta. Né? Esses projetos que são financiados pelo fundo, eles são projetos voltados não somente para a preservação da floresta em si, mas para benefícios socioambientais das populações que vivem na Amazônia. Então, ao mesmo tempo que o Brasil fala que precisa ajudar, quando acontece a ajuda, ele começa a reagir, a dizer que não aceita, que considera isso ingerência, que tem um querendo se aproveitar, que estão ferindo nossa soberania. Nessa questão do fundo, inclusive, o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, falou que queria que o Brasil tivesse mais autonomia, já que somos detentores da área, que a gente tivesse mais autonomia das decisões. Por isso, ele queria alguma limitação, gente, desse apoio dos países? É difícil entender a fala do ministro. Porque é o seguinte, vamos pegar o WWF, que foi citado aqui. O WWF é uma entidade que atua no mundo inteiro, em diversos países, não somente no Brasil. É uma entidade à qual nós devemos muitas coisas. Eu vou citar um exemplo. Se não fosse o WWF, provavelmente, os tigres na Índia já estariam extintos. Ela luta arduamente para a permanência da convivência entre os tigres e as populações humanas. Quer dizer, no Brasil, a WWF e outras ONGs, elas agem conforme as leis brasileiras. Elas não estão aqui clandestinamente. Elas são registradas no cartório como manda a lei, são entidades jurídicas, os projetos são auditados pelo BNDES. Então, eu não entendo quando o ministro fala que precisa ter mais soberania, como se a gente tivesse pedido soberania por alguns projetos que acontecem dentro da floresta amazônica. Só para poder reforçar e explicar sobre essa questão do Fundo Amazônia, né, que o ministro falou que queria mais relevância, maior relevância, né, maior tomada de decisão dentro desse fundo. O fundo, explica para a gente, quanto menor a taxa de desmatamento aqui no país, mais dinheiro é doado para o fundo, né? Noruega e Alemanha, é isso? Isso. Então, o Fundo Amazônia, ele foi criado em 2008 a partir de um pedido do governo brasileiro. O governo brasileiro chegou, conversou com diferentes possíveis doadores, internacionais, e por acaso, naquele mesmo momento, a Noruega estava com um problema muito grande, porque a Noruega é o maior produtor de petróleo da Europa.
ao mesmo tempo tem uma população muito consciente do ponto de vista ambiental e ela estava pressionada, a população estava pressionando o governo a fazer algo, né? Então, como ela não conseguia fazer algo localmente no próprio país, porque a Noruega tem muitas florestas já não desmata, a fonte energética já são hidrelétricas, ela falou, bem, já que eu não posso fazer localmente, eu vou doar esse dinheiro para ser feito em outro lugar. E aí, ou seja, juntou a fome com a vontade de comer, o Brasil veio com a proposta, ele que desenhou a proposta e o objetivo do fundo é ajudar a implementar a lei brasileira, né? É o plano, né, de controle do desmatamento, o PPCDAM, né, o plano Amazônia Sustentável, ou seja, eram projetos que são, inclusive, parte deles em lei. E ele funciona assim, você tem um comitê orientador, que você tem 1/3 representado pelo governo federal, 1/3 pelos estados e 1/3 sociedade civil. Sendo que são 6 cadeiras da sociedade civil e somente uma são as ONGs ambientalistas, ou seja, são 24 cadeiras, uma são das ONGs ambientalistas. E todas as decisões têm que ser no nível do bloco, ou seja, ao juntar esses 3 elementos, consensuadas, né? Então é algo onde a Confederação Nacional das Indústrias tem o mesmo peso que as ONGs ambientalistas. Então falar que o fundo é tomado, não tem realmente cabimento nos fatos. E tem um segundo elemento, esse comitê orientador ele define grandes linhas de atuação. A linha de atuação que está ativa hoje, que ocorre desde 2013, é ajudar os produtores rurais a se adequarem à lei. Né? Então, ou seja, que é ajudar a implementar o cadastro ambiental rural, pagar isso para os pequenos produtores que não têm condição de pagar para si mesmo, né? Ou seja, são ações que estão absolutamente ligadas a ajudar o homem do campo. Né? E, ao mesmo tempo, continuar com projetos de desenvolvimento sustentável, ajudando, por exemplo, as populações a produzir açaí, a produzir castanha do Pará, a produzir todas essas fontes. Né? E a partir do momento que é dado uma guia geral, ou seja, vamos ajudar, no caso, o homem do campo a obedecer à lei do Brasil, que é isso que foi definido, quem decide os projetos específicos são os técnicos do banco, que olham se encaixam nas regras ou não. Ou seja, essa questão de ter um controle maior é muito estranho porque, em primeiro lugar, é um fundo que não é um fundo público, é um fundo do banco, né, de dinheiro estrangeiro, né, que constitui um fundo privado e que tem uma função específica. E essa questão da ingerência realmente é muito difícil entender de onde que ele tirou exatamente essa ideia que há essa influência, porque objetivamente não é assim. Vocês acham que há uma cultura institucional assim de algum desprezo pela pauta ambiental no Brasil? Mas nós vamos responder daqui a pouquinho. Quero que vocês pensem aí para a gente voltar o segundo bloco a essa discussão, tá bem? Bom, e vamos chamar uma pessoa para participar com a gente também, né? Que quiser dar alguma opinião, fazer alguma pergunta para eles. O nosso WhatsApp está aí na sua tela, o DDD 31 98272 7293. A gente volta já. Desde a Eco 92, o Brasil se destaca como referência mundial quando se trata do meio ambiente. É o maior detentor da biodiversidade, é reconhecido como a importância da Amazônia na regulação da temperatura e dos regimes de chuvas. Foi primeiro entre os países em desenvolvimento a assumir uma meta nacional de redução de emissões. Mas as conquistas institucionais dos últimos 30 anos vêm sendo afetadas. E para o tema de hoje, nós convidamos a Maria Dalci Ricas, que é ambientalista, superintendente da Associação Mineira de Defesa do Ambiente, e o Raoni Rajão, que é coordenador do Laboratório de Gestão e Serviços Ambientais da UFMG. Vou começar com uma pergunta de telespectador antes da gente ir para os dados ali que a gente tem. É da Luana de Varginha. Bom dia para você, Luana. Quando os governantes dizem que a psicose ambientalista atrasa o desenvolvimento do país, não estariam eles confundindo país rico com país desenvolvido? O que está por trás dessas imbecilidades? Luana de Varginha está aqui participando com a gente. Psicose Ambientalista é o livro do Dom Beltrán, né? Isso, então. Psicose Ambientalista é um livro escrito por um advogado, né, que é o Dom Beltrán, que também é da família real brasileira, né, e que ele traz uma série de elementos, recortes, né, e visões, e que, a meu ver, muito superficiais. Né? E o que é curioso é que ele, de certa forma, pinta uma situação de um mundo que não existe, né? Porque hoje, os países que estão defendendo e que estão desmatando mais, além do Brasil, que é o maior desmatador do mundo, é a Indonésia, Gana, Nigéria. Então, obviamente, não são exemplos para o Brasil.
A Europa e Estados Unidos, nos últimos 100 anos, estão fazendo um processo forte de recuperação ambiental, né, aumentando as áreas de floresta, e a China, nos últimos 10 anos, investiu 100 bilhões de dólares num projeto para poder recuperar 1/4 do território nacional. Né? Então, localmente, né, os países que já chegam a um certo nível de desenvolvimento, né, que já estão saindo ali daquele nível de pobreza mais básico, onde você precisa realmente, a população está passando fome, você não tem, por exemplo, alguns países da África, né, como interferir, eles já estão internalizando dessas questões. Né? E além de ser uma tendência que é absolutamente global, com exceção agora, né, do Trump, que também tem uma tendência de questionar alguma dessas questões, todos os presidentes dos Estados Unidos, né, e líderes, inclusive a própria Margaret Thatcher, né, ao próprio Bush pai, eles tinham uma posição com relação à proteção ambiental muito clara. Né? Então é algo que vai além das diferentes vertentes políticas e é algo que é um sinal de um país desenvolvido quando ele começa de maneira sistemática a pensar no meio ambiente, que significa também pensar no longo prazo. Ô, Luana, eu acho que atrás dessa imbecilidade que você fala, tem má fé pelos tomadores de decisão, má fé baseada no interesse econômico, apenas de ganhar dinheiro, e tem ignorância inclusive da própria sociedade, de que não adianta ter trabalho humano, não existiria nada se não houvesse recursos naturais. Ou seja, a natureza é a nossa provedora. Então, assim, essa forma de encarar a natureza como recursos ilimitados, ou seja, nunca vai acabar, podemos explorar, e nunca vai acabar, isso é uma grande mentira, isso é um perigo até para o futuro da humanidade. Então, atrás dessa imbecilidade tem má fé e tem ignorância da dependência que nós temos da água, das florestas, do solo e do clima. E vale só a pena reforçar mais um ponto, né? Nesse próprio livro do Psicose Ambiental é curioso porque ele fala que a proteção da reserva legal, né, que é uma percentual de área preservada dentro dos imóveis, foi uma invenção das ONGs, jabuticaba, algo feito para impedir o desenvolvimento do Brasil. Na verdade, quem constituiu isso, quem aprovou em lei foi Castelo Branco, o presidente Castelo Branco, em 1965, inclusive quando você lê, né, o documento que no regime militar se discutiu a questão ambiental, que fala que caso os produtores rurais, isso foi Hugo Lemos, ministro do Castelo Branco da Agricultura, ele fala que caso os produtores soubessem a importância, né, da floresta para o meio ambiente, nunca mais eles cortariam uma árvore sequer. Né? Então, e hoje a gente vê exatamente uma reversão disso, uma releitura de um passado, inclusive nosso, né, onde tudo é culpa das ONGs, sendo que efetivamente essa discussão no Brasil é algo que José Bonifácio já fazia no século XIX. Eu né? acho então que vocês podem falar sobre essa questão de que falta, né, uma cultura institucional, na verdade uma cultura institucional de desprezo por essa pauta ambiental no Brasil. Né? Eu fiz essa pergunta para vocês no final do primeiro bloco, vocês estão respondendo ela, né? Sim, certamente, exatamente, porque acaba sendo uma postura institucional, ou seja, uma postura do poder público e que, infelizmente, reflete a postura da sociedade também. Eu acho assim que 99% das pessoas não conseguem ainda ligar a sua vida do dia a dia, todos os serviços, todos os produtos que elas consomem, à dependência da natureza. Bom, a gente trouxe aqui alguns dados para vocês explicarem para a gente, né? Desmatamento na Amazônia em junho equivale a 2 vezes a área de Belo Horizonte. É um espaço muito grande, não é, gente? É terrível, para te falar a verdade, sabe? E quando nós estamos destruindo a floresta, nós estamos destruindo coisas que a gente nem conhece ainda, que a ciência poderia descobrir coisas maravilhosas, além da vida que nós estamos destruindo. Aquela rede de rios que a floresta amazônica tem, eles fizeram ilhas, cercaram, onde se desenvolveram espécies únicas, só existem na Amazônia, sabe? A ciência nem imagina o potencial que ainda temos para descobrir ainda. É como ele falou no início, a floresta amazônica em pé, sem qualquer dúvida, se a gente fosse pensar só em termos de grana, certamente ela seria muito mais lucrativa do que jogar a floresta no chão, que, aliás, é importante dizer, a maior parte da Amazônia tem um solo extremamente pobre, é um solo que não resiste, tem uma camada muito pequena de solo fértil, os pastos, quando a floresta é derrubada, no início o capim fica dessa altura. Depois ele vai baixando, e a tendência é um rendimento cada vez menor. Então, assim, não há, infelizmente, um cálculo do que realmente seria o que nós teríamos de lucro, de dividendos econômicos, de benefícios sociais para a sociedade como um todo, com a floresta em pé.
Bom, aí a gente tem então esse dado do desmatamento de junho, em junho agora, né, que foi o último levantamento que foi feito, 57% maior que no mesmo mês de 2018. A gente continua então, né, devastando esse patrimônio que nós temos. Pode passar aí, gente, a próxima tela. No mês de junho também foram desmatados cerca de 769 quilômetros quadrados, segundo o DETER, né? Em 2018 o valor era de aproximadamente 488 quilômetros quadrados. A gente tem que ver ainda como é que vai ser a soma do ano, porque isso são dados que são calculados mensalmente, parciais, né, que são dados parciais. Mas é uma tendência muito perigosa quando você vê o ano de 2018, que já foi um ano com o maior nível de desmatamento da década. E de repente, 2 meses seguidos, você vê um número maior, né? E nós já sabemos, baseados no número de 2018, que grande parte desse desmatamento acontece em área pública, né? E mesmo quando acontece em imóveis privados, acontece para além dos limites estabelecidos pela lei. Ou seja, são crimes ambientais. Né? Então, essa discussão que, é claro, uma certa percentual você pode pedir para poder desmatar na sua propriedade, até senão você não consegue produzir alimentos. Né? Mas existem regras claras, essas regras estão sistematicamente não sendo cumpridas. Você falou de crime ambiental, queria que você explicasse para a gente estava conversando disso antes do programa começar, sobre a questão de Brumadinho, a questão lá de Bento Rodrigues e Mariana, região central do estado, e aí a gente acha que esses crimes ambientais, na verdade, eles foram os maiores devastadores ambientais que a gente teve. Na verdade, tem outros silenciosos e talvez até maiores, né, Maria Delce, que você falou com a gente? Sem dúvida, absolutamente. O que aconteceu em Brumadinho e Mariana não tem perdão. É um crime ambiental da maior gravidade, mas nem de longe é o maior crime ambiental, a maior tragédia ambiental desse país. Tragédia ambiental que está acontecendo na Amazônia. Tragédia ambiental foi a destruição de 90% da Mata Atlântica no país. Tragédia ambiental é a degradação cada vez maior da nossa bacia hidrográfica, como o Rio Doce, que já estava quase morto, e a lama da Samarco quase que acabou de matar. Então, isso é que é tragédia ambiental, mas infelizmente, infelizmente não, eu digo o seguinte, são tragédias silenciosas. Nós estamos falando aqui, está acontecendo nesse momento. Sem apelo midiático também, enquanto foram as duas, né? Então, assim, nessa sociedade, até a mídia alimenta esse tipo de coisa, cara. Vocês, às vezes, não conseguem espaço na imprensa para denunciar um desmatamento numa área super importante, mas desse tipo de tragédia, que eu repito, é imperdoável, ainda mais a quantidade de vidas humanas que foram roubadas, mas, assim, mas infelizmente, é alimentada essa cultura do escândalo. Quando a coisa é muito assim, é muito feia a lama que derrama. A lama é horrorosa. A lama sujou ainda mais a água do rio. Mas cada árvore que cai, cada área que é desmatada não merece esse destaque, nem na mídia, e a sociedade não consegue perceber. Só quando realmente é uma tragédia imediata. As tragédias silenciosas que estão acontecendo, que estão colocando em risco o futuro do próprio planeta, infelizmente a sociedade não percebe. E quando ela não percebe, ela não reage, infelizmente. Hoje, se você convocar, por exemplo, uma manifestação pública em defesa da Amazônia, provavelmente ninguém comparecerá. Ou então, sei lá, 10 pessoas, 20 pessoas. E, no entanto, é uma coisa que certamente já afeta e poderá afetar a vida de todos nós no futuro muito próximo. Ok, vamos aqui para o próximo dado. Olha, no ano passado, né, considerando o período de 2017 e 2018, a destruição da Amazônia atingiu o maior patamar da última década, com 7.900 quilômetros quadrados de floresta derrubados. O valor representou um crescimento de cerca de 14% em relação ao período anterior, que foi 2016, 2017. É essa devastação silenciosa aí que a Maria Dalce estava falando com a gente. Aí na próxima tela, a gente, olha só, segundo o MPF, né, o Ministério Público Federal, há foco de garimpo nas florestas nacionais, de Taiutaba 1 e 2 e também de Trairão, o que causa danos ambientais aos locais. O MPF, inclusive, pediu a paralisação, né, urgente das atividades de garimpo. Fala um pouquinho dessa atividade garimpeira. Eu acho que, em primeiro lugar, o problema não é você realizar uma atividade, mas você realizar uma atividade sem controle. Eu acho que poucas pessoas sabem, as unidades de conservação, grande parte delas, permitem também o uso sustentável. A maior mina de minério de ferro do planeta encontra-se dentro de uma unidade de conservação, que é a Flona de Carajás. Né? E, comparativamente, né, o Brasil ele tem menos áreas de proteção integral, onde você não pode, de fato, fazer nada, em proporção ao território, do que os Estados Unidos. Né? Grande parte das unidades de conservação no Brasil permitem esses vários usos. O problema é que você tem uma invasão de um garimpo ilegal,
que utiliza mercúrio, que envenena os rios, né? E o principal, você tem invasão dessas áreas, não pensando em explorar e depois você recuperar aquela área, né? Mas de fato você adquirir aquele terreno e levar embora, né? E por isso que é importante dizer que esse aumento do desmatamento que a gente teve nos últimos anos, ele é muito explicado, não tanto pela mudança da forma de agir, porque desde 2000 o IBAMA melhorou muito a forma de agir, os estados, com tecnologia, com imagens de satélite, mas veio uma selenização política, né? E isso foi piorando com o Código Florestal, que perdoou 60% de todo o desmatamento ilegal feito até então. É como se você não pagasse imposto, de repente o governo vem e perdoa todas as suas dívidas, né? E depois, na sequência, você tem nos governos, principalmente Temer, já uma sinalização política, por exemplo, redesenhando a proteção de Jamachim e até mesmo o discurso do governo atual, que essas áreas, por favor, poderão ser desfeitas. Aí você tem invasão dessas áreas pensando em todos esses processos, né? Havia uma mensagem de impunidade, havia uma mensagem de estímulo. Tanto é que o atual governo desacelerou ou praticamente acabou com a fiscalização da Amazônia. E pretende avançar ainda mais nisso. Então, é uma mensagem para os invasores, para os desmatadores. Podem fazer. Não vai acontecer nada com vocês. Né? Bom, segundo a pesquisa também, somente 28 das 316 unidades de conservação não tem nenhum imóvel registrado em sua área. São imóveis particulares, na verdade, né? Olha, uma das coisas que os ruralistas e o próprio governo vira para a sociedade e fala assim, as ONGs querem aumentar as unidades de conservação, o Brasil tem mais quase 70% da sua área protegida. Só que eles não lembram que inclusive eles que falam isso são que invadem as unidades de conservação. Não tem no imóvel. Como é que você pode registrar um imóvel dentro de uma área considerada de proteção integral? Então, ao mesmo tempo que o governo diz para a sociedade que grande parte da Amazônia está protegida em unidade de conservação, ele não faz qualquer restrição, não impede que essas unidades de conservação sejam invadidas, desmatadas, os animais mortos e pior, até registrar propriedades em área que já era pública e que passou a ser mais pública ainda à medida que foi criada uma unidade de conservação, ou seja, um parque ou uma estação ecológica, por exemplo. Ok, vamos responder aqui a pergunta agora do Daniel Ulisses de Melo, lá de Anápolis. Olá, bom dia para você também, Daniel. Ao IBAMA cabe apenas fiscalizar? A quem cabe a responsabilidade do replantio, por exemplo? Dúvida lá do Daniel de Anápolis, Goiânia, participando aqui com a gente. Responde para a gente rapidinho. Então, o Código Florestal, que foi modificado em 2012, ele estabeleceu regras diferentes. Então, depende de quando é feito o desmatamento. É função, sim, do Estado, né? Conjuntamente com o IBAMA, eles trabalham de maneira conjunta, então a responsabilidade dos dois, identificar essas irregularidades, mas a partir do momento que essa irregularidade ela é identificada e o cadastro ele serve exatamente para poder fazer esse raio-x, é papel, sim, do produtor estar recuperando aquela área para poder chegar nas percentuais e nas características que são necessárias para obedecer à lei. Ok, bom, vamos para o intervalo, rapidinho, e depois do intervalo, gente, nós vamos falar também da situação aqui de Minas Gerais, da saúde ambiental do nosso estado, né? A gente volta já. Minas Gerais lidera o ranking dos estados que mais desmataram a Mata Atlântica. Foram destruídos 3.379 hectares da vegetação entre os anos de 2017 e 2018, segundo o Atlas da Mata Atlântica. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse desmatamento do Cerrado da Mata Atlântica aqui em Minas Gerais, gente. Olha, eu gostaria de destacar 2 pontos, bem rápido. Primeiro é o seguinte, em Minas Gerais, a situação é idêntica ao país. Nós temos milhares de hectares de terras já desmatadas, abandonadas ou subutilizadas. Ou seja, se formos, não há que aceitar a justificativa de que é preciso desmatar para produzir, porque nós já temos terra desmatadas à vontade. Então, o outro lado seria, nós não temos um plano de proteção da Mata Atlântica e do Cerrado. Assim, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente sozinha, ela não faz política ambiental. É preciso o envolvimento da Secretaria de Agricultura, da Indústria e Comércio, da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Planejamento, ou seja, é preciso uma política de Estado que parta do seguinte princípio. Já temos terras desmatadas, vamos agora preservar o que nos restou de Cerrado e de Mata Atlântica, porque eles nos prestam serviços ecossistêmicos, serviços ambientais da maior relevância, como proteção da água, proteção do clima, como a anuência de Minas Gerais a contribuir para reduzir o efeito estufa, para a proteção da paisagem, ou seja, se nós não caminharmos nesse sentido, tivermos um plano de proteção, nós vamos continuar com ações pontuais. A Fundação SS Mata Atlântica denuncia a destruição da Mata Atlântica, as ONGs denunciam o desmatamento, cobram providências, mas fica tudo pontual, não há um planejamento, não há um pensar
socioeconômica e ambiental da situação do Estado. Eu acho que é interessante a gente só lembrar e até tentar um pouco resgatar a memória das pessoas, né? Como, por exemplo, quando nós éramos mais jovens, você vai para uma região, por exemplo, mais preservada, você vê o rio, né? A água ela é transparente, ou é aquela água preta, né? Típica de cachoeira aqui de Minas Gerais. Agora, a maior parte dos rios de Minas, independente do desastre ou não, é aquela lama, aquela coisa meio leitosa. Por quê? Porque quando você desmata as beiras dos rios, você expõe o solo e você lava o solo, lava os nutrientes, que é péssimo para a agropecuária, porque você começa a ter uma produção menor. Isso vai parar nos rios e isso depois prejudica a nossa água que nós bebemos em casa. Né? Aí tem outra coisa, né? As matas, elas servem como caixa d'água natural. Você chove, junto com as raízes, você tem uma penetração da água que fica estocada ali e no momento mais seco essa água vai voltando ao rio. E aí você tem sempre uma água para poder chegar nas nossas torneiras. Quando você desmata tudo, a água desce de uma vez para o rio, causa enchente, vai embora para o mar e depois na seca a gente não tem mais água. Né? Então é para poder também colocar como que esse processo que tem acontecido e tem se acelerado em Minas não gerou o desenvolvimento agropecuário, né? que nós, tanto é que a participação do setor agropecuário em Minas tem caído, né? A quantidade, por exemplo, de cabeças de gado, a produção agrícola na Bacia do Doce, que a gente analisou, desde a década de 80 foi diminuindo, né? Porque chega um certo momento que a destruição ambiental é tanta que você não consegue suportar a produção agrícola. Né? Isso é muito preocupante. Rony, você deu esse exemplo aí da água nas nossas casas, que chega às nossas torneiras, é só um exemplo, né? Para a gente mostrar o tanto que essa defesa ambiental deve ser da sociedade como um todo, que é o que a Maria Dalva está falando, que falta participação pública também, nossa, da sociedade civil. Né? Lembrando, inclusive, a tragédia anual dos incêndios, né? Lembrando isso também, essa questão também. Pois é, olha só, chegou mais uma pergunta aqui da Maria Luísa, aqui de Belo Horizonte. Ela está pedindo para vocês explicarem a retirada dos incentivos na agricultura familiar e os ataques ao BNDES. Então, assim, é muito importante pensar que a importância da agricultura familiar e como que historicamente ela foi relegada. Né? 90% dos imóveis no Brasil são pequenos, é a maioria. São as pessoas no campo e que normalmente vivem em condições muito precárias. Né? E é um público que precisa de um incentivo externo, inclusive para poder melhorar a produção, para poder produzir mais, né? E para poder contribuir com o leite que chega nas nossas casas. Né? Por exemplo, a maior parte do leite produzido em Minas, do nosso queijo Minas, vem dessas pequenas propriedades. Né? E a gente precisa então desse apoio. É claro que ao você diminuir o recurso, ao você, de certa forma, fazer ataques indiscriminados e dizer que está tudo errado, etc. e tal, você acaba prejudicando também quem está na ponta, quem precisa de apoio, né, e quem está, de certa forma, servindo à mesa de todos os mineiros. A agricultura familiar, ela não se encaixa no conceito de ruralista. Quando a gente fala em ruralista, a gente está falando no agronegócio, que eu não vou questionar a importância do agronegócio, a importância econômica. Mas quando o próprio presidente da República fala assim, o meu governo é de vocês para os ruralistas, ele está sinalizando o quê? A agricultura familiar não me interessa o grande negócio. Então assim, a meu ver, isso reflete realmente uma diretriz do governo em apoiar o agronegócio de forma radical, em prejuízo da agricultura familiar, que é uma questão social, quer dizer, incentivando ainda mais a migração das pessoas que moram nas áreas rurais para as áreas urbanas. E quanto aos ataques ao BNDES, eu só vejo isso, sabe o quê? Como uma desculpa para atacar o fundo da Amazônia, sabe? Eles tinham que procurar alguma forma. A própria presidente do BNDES deu entrevista há pouco tempo falando que ela não vê motivo para isso, porque a auditoria do banco é perfeita. Aliás, o BNDES se prima pela organização. Ok, respondida a pergunta da Maria Luísa. Gente, infelizmente já encerramos o programa. Obrigada pela participação de vocês, pelos esclarecimentos. Obrigada, viu, Raoni? Obrigada, Maria Dalva. Muito obrigada pelo interesse da Rede Minas. Muito obrigada a você por abordar um assunto tão importante no nosso entendimento para o país. Emissora pública, viu, gente? Obrigada. Muito obrigado. Bom, e um ótimo dia para vocês também. Obrigada pelas participações de hoje. Amanhã a gente está de volta às 8h45. Eu te espero. Até lá.